minhas senhoras e meus senhores. Muito me alegra poder responder positivamente a este honroso convite para participar nesta sessão de abertura do segundo Simpósio Internacional da Escola Universitária Católica de Cabo Verde. Agradeço, pois, à Eu Católica, na pessoa do seu diretor, o Reverendo Padre José Eduardo Afonso, e ao grão-chanceler Dom Arlindo Cardeal Gomes Furtado, por esta oportunidade de celebrar convosco estes caminhos da educação, acrescentando que tenho acompanhado com particular interesse os primeiros passos e o percurso da Eu Católica. Apraz-me igualmente saudar e felicitar a organização deste simpósio pela abrangência, qualidade, oportunidade e atualidade dos temas a serem tratados, bem como pela elevada competência dos intervenientes anunciados, tanto nacionais como internacionais. Nestes 3 dias, muito ir-se-á refletir sobre a justiça social, a equidade, a redistribuição justa dos recursos, o humanismo, o bem comum, a ética política, o trabalho digno, a responsabilidade social das empresas, valores muito caros à Igreja e tudo sob um prisma cristão e com a excelência que lhe é peculiar. De realçar nesta ocasião a tradição e o pioneirismo da Igreja Católica no ensino em Cabo Verde. Com efeito, e devido a circunstâncias históricas, ela tomou para si a vocação para a educação e a formação nestas ilhas, em socorro ou substituição, quando o Estado era omisso, tardava ou falhava nas suas obrigações. É neste contexto que foram formadas várias gerações de quadros e intelectuais cabo-verdianos. Permitam-me uma nota muito pessoal. Embora não tenha sido seminarista, devo muito da minha formação cívica e cidadã à Igreja de Santa Catarina, onde fui acólito e catequista. Mais tarde, chego à política pela via da doutrina social da Igreja. Aprendi que a política é um espaço de aprendizagem na relação com o outro e só vale a pena se estiver ao serviço da dignidade da pessoa humana e do bem comum. Aproveito o ensejo para louvar o facto de a Igreja Católica, em boa hora, ter criado a Escola Universitária Católica de Cabo Verde. Cada vez é mais consensual que um país se desenvolve muito mais graças ao investimento nos seus recursos humanos e muito menos devido aos seus recursos naturais. Pode-se mesmo citar o caso de alguns países que são vítimas da, entre aspas, maldição dos recursos. A Igreja Católica pode orgulhar-se do seu notável papel no acesso e na elevação do conhecimento nestas ilhas de parcos recursos, desde os primórdios do povoamento, já que a chegada à ilha de Santiago dos primeiros mestres ou educadores franciscanos se deu em 1466 e a Diocese de Santiago de Cabo Verde é criada em 1533. De referir que em 1546 o rei autoriza homens pretos e mestiços devidamente qualificados a ocuparem cargos públicos. Mais tarde, a ordenação de sacerdotes entre os nativos são iniciativas e estratégias da Igreja que constituíram, sem dúvida, o ponto de partida da aventura civilizacional e marca a importância da Igreja na formação identitária cabo-verdiana. Ela transmitiu valores relacionados com a família, a solidariedade, bem como a defesa de ideais de humanismo, liberdade, igualdade e contribuiu para o aumento do capital social.
pode-se afirmar que a Igreja Católica e a língua cabo-verdiana contribuíram decisivamente para moldar e formar a nossa identidade. Tal como a nossa língua materna, a Igreja constitui um traço de união entre os cabo-verdianos no país e na diáspora. Atualmente, o vigor das festas religiosas celebradas nas mais diversas comunidades emigradas evidencia este facto. Constata-se que a religião está intimamente entrelaçada com todos os outros aspectos da identidade de uma pessoa: cultura, etnia, raça, género, orientação sexual e também orientação política. Recuando um pouco no tempo, é óbvio que muito nos orgulha o facto de, no seu apogeu, Ribeira Grande contabilizar mais igrejas por metro quadrado do que Roma. Mas as conhecidas observações feitas pelo padre António Vieira durante a sua passagem para o Brasil no Natal de 1652 e muitas vezes citadas são ainda mais poderosas. Abro aspas, há aqui clérigos icônicos tão negros como Azeviche, mas tão compostos, tão autorizados, tão doutos, tão grandes músicos, tão discretos e bem morigerados que podem fazer inveja aos que lá vemos nas nossas catedrais. Fecho aspas. Ao longo do tempo, a contribuição da coroa para a implementação do ensino foi bastante reduzida. A criação em 1772 em Portugal das primeiras escolas oficiais extensivas a Cabo Verde foi só no papel, pois não chegaram a este arquipélago. Em 1837 e 38, contabilizava-se cerca de uma dezena de escolas do ensino primário em funcionamento para todas as ilhas. O Liceu Nacional, fundado na Praia, em 1846, teve vida efêmera. Assim, a alfabetização e a formação intelectual dos cabo-verdianos no seu arranque são tributárias da atividade pedagógica do clero, como já mencionado, praticamente desde o início do povoamento. Porém, um marco incontornável para a disseminação do saber e a formação da intelectualidade cabo-verdiana é a criação do Seminário Liceu, por iniciativa da Igreja Católica em São Nicolau, no ano de 1866, com a finalidade de ordenar sacerdotes e preparar os outros estudantes no ensino laico para a vida civil e administrativa. Assim, estes jovens ingressaram no funcionalismo público em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e nas outras colónias. Podemos considerar que o Seminário Liceu marca o início da intelectualidade cabo-verdiana com uma intensa produção literária, através de poemas e crônicas nos jornais da época. Não por acaso, foi em Cabo Verde que eclodiu o primeiro movimento literário africano de expressão portuguesa. De enfatizar que o Liceu Nacional de São Vicente, criado em 1917, surge na sequência dos magníficos frutos colhidos do Seminário Liceu, sendo que muitos dos seus professores formaram-se em São Nicolau. Por outro lado, é pertinente mencionar que nestas instalações da Eu-Católica, antes Seminário de São José, foram formadas várias gerações de quadros cabo-verdianos desde os finais da década de 50. Outro aspecto que merece ser citado é o contributo da Igreja Católica na alfabetização de adultos candidatos à imigração para os Estados Unidos, quando, no primeiro quartel do século XX, este país proibiu a imigração de analfabetos. Podemos igualmente referir as escolas paroquiais e os centros de formação profissionais, iniciativas da Igreja Católica. A influência na cultura em geral é notória, com destaque para a música e a formação teatral. Com efeito, a Igreja Católica sempre foi um espaço de ensino musical,
mas é de destacar o papel do Seminário Liceu de São Nicolau, tanto para os estudantes que seguiam a carreira eclesiástica, como, por exemplo, o padre Porfírio Pereira Tavares, como para os outros alunos, de entre eles o poeta José Lopes. Mas também se podia citar outros músicos de gerações posteriores aos do Seminário Liceu, como Ano Novo, também dramaturgo, Norberto Tavares, Paulino Vieira ou Manel de Candinho, com maior ou menor grau de influência da Igreja. Pela sua longa experiência e capacidade de resiliência, a Igreja Católica pode sim servir-nos de inspiração em vários aspectos. Nestas 5 décadas de Cabo Verde independente, destaco a questão da descentralização. De uma diocese em 1975, hoje temos 2 dioceses. Podemos particularizar o caso da paróquia de Nossa Senhora da Graça na Praia, que, seguindo a evolução socioeconómica, foi dividida em 8 paróquias, com vantagens evidentes e que deveriam, mais uma vez, servir de exemplo para a classe política. A nossa sociedade enfrentou alguns problemas e a Igreja Católica tem desempenhado um papel importante no resgate de valores positivos e na busca de soluções concretas para esses problemas que afetam a nossa comunidade. Muitas vezes são situações de pobreza, desigualdades sociais, desemprego, violência urbana e outros males. Numa audiência recente concedida ao administrador da EU Católica, Frei Moisés, tomei conhecimento de 2 projetos muito interessantes, cuja implementação teria um impacto bastante positivo na comunidade e contribuiria sobremaneira para a promoção do bem-estar e da educação no país. Manifesto os meus votos de muitos e continuados sucessos para a EU Católica, pela data da sua criação formal, 2022. É ainda muito jovem, mas que sinaliza um marco na institucionalização de uma experiência secular e reconhecida pela comunidade. Por outro lado, eventos como este simpósio, com pensadores de renome, são de molde a disseminar o saber e representam uma abertura à sociedade, pelo que encorajo a que continuem a ser realizados com regularidade. Tenho constatado com regozijo, pela sua importância no tecido social cabo-verdiano, nas ilhas e na diáspora, que a Igreja Católica tem crescido muito em Cabo Verde nos últimos anos. Temos 2 dioceses, 3 bispos, um dos quais, Dom Teodoro Mendes Tavares, é bispo de Ponta de Pedras, no Brasil, e um cardeal. A criação da EU Católica vem na senda desse crescimento humano e intelectual. Neste mundo cada vez mais complexo e conturbado, precisamos de homens e mulheres intelectualmente preparados para responder, no plano das ideias, aos reptos dos tempos atuais. Temos hoje um clero muito mais bem preparado para as lides da Igreja e para os desafios do futuro. Na minha mesa de leitura tenho por estes dias o livro O Deus que não possuímos, do padre José Eduardo Furtado Afonso, diretor desta escola universitária. Um livro luminoso, uma fonte de reflexão e de conhecimento essencial para entendermos o papel da Igreja e o trabalho de cada um de nós na realização do bem comum. A universidade é espaço de formação, mas sobretudo de criação. Bem-aventurados aqueles que idealizaram e concretizaram tão sublime obra, que a EU Católica continue a ser um farol de esperança e de conhecimento, acolhendo as reiteradas e consensuais preocupações do Papa Francisco, com os vários flagelos que afligem as famílias, as guerras, as migrações, a saúde inadequada, a falta de comida e de água,
o tráfico de pessoas, as mudanças climáticas e suas vítimas, sobretudo os mais frágeis. Termino com uma pequena citação do Papa Francisco. Abro aspas, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. Fecho aspas. Este mundo precisa de mais humanismo, mais ética política e mais disponibilidade de todos para trabalharem em prol do bem comum. Os meus votos de um excelente trabalho a todos. Muito obrigado pela vossa atenção.